Olá, eu sou Maria Luísa do Odonto Coach e hoje eu quero conversar com você a respeito da importância dos gatilhos mentais quando você está realizando vendas. Muitas vezes a gente não percebe, mas tudo que a gente possui, o nosso corte de cabelo, a nossa roupa, a nossa alimentação, a nossa casa, a decoração dela, tudo é vendido pra gente. E muitas vezes os vendedores utilizam esses gatilhos mentais. Você já percebeu que às vezes você sai para comprar uma determinada coisa e você compra outra? Você sabe por que isso aconteceu? Provavelmente é porque ele usou gatilho mental e entrou em conexão com você. E você sentiu a necessidade de comprar, até mesmo que você não queria, não estava programado. Uma vez eu tinha um paciente e esse paciente tratava comigo há algum tempo. E ele ficou desempregado e foi ao consultório para conversar comigo sobre a necessidade de parar o tratamento. E como ele já tratava comigo há algum tempo, eu achei melhor utilizar um gatilho. E eu falei para ele o seguinte: olha, vamos fazer assim, vamos terminar o seu tratamento e você fica com um débito no consultório. E assim que você estiver empregado novamente ou que você abrir um negócio próprio, que era um comentário dele, você volta e você acerta comigo. Bom, passaram-se 3 anos, eu não sabia mais se eu iria receber, mas esse paciente voltou, pagou tudo o que ele devia, trouxe a família para tratar e ainda fechou um plano de tratamento muito mais valioso do que o que ele me devia. Então eu vou contar para vocês sobre 5 gatilhos que você deve utilizar quando você estiver fechando seu plano de tratamento ou durante as suas consultas com seu cliente, para que dê resultado para você. O primeiro gatilho é o gatilho da reciprocidade. Foi esse que eu utilizei com o meu paciente. Eu dei alguma coisa de valor para ele. Eu deixei que ele terminasse o plano de tratamento dele. E ele se sentiu em débito comigo. Embora a dívida fosse real, mas existe um débito inconsciente que incomoda a pessoa e ela quer fazer de volta alguma coisa para você. Então, toda vez que o seu paciente estiver em consulta, numa primeira consulta, de repente ele ainda não sabe se vai fechar o plano de tratamento, dê alguma coisa que tenha valor para ele. Por exemplo, se o paciente tem uma prótese mal adaptada, um aparelho ortodôntico, dê uma escovinha de dente que melhore a escovação dele, que ajude a resolver o problema dele. Isso vai fazer diferença para ele e ele vai se sentir em débito com você e muitas vezes vai fechar o plano de tratamento com você por causa disso. Segundo gatilho é o gatilho da autoridade. Todos os nossos pacientes hoje, eles são muito esclarecidos, eles pesquisam no Google, eles conversam com outros profissionais, muitas vezes passam em vários até chegar a você. Então, use da sua autoridade, se mantenha atualizado para que quando seu paciente for de fato ter uma consulta, falar sobre um determinado assunto com você, para que você saiba muito mais que ele. Porque se você ficar ali em dúvida, não lembro bem de um fato, muitas vezes você perde a venda. Esse gatilho da autoridade é muito importante. É tão importante que nós fomos ensinados desde criança a respeitar os mais velhos, os dentistas, os médicos, os policiais, porque eles têm mais autoridade do que nós. Terceiro gatilho que você deve utilizar é o gatilho da escassez. Você já percebeu quando você vai num shopping, numa loja e está em promoção e você fica desesperado porque você não quer perder aquele preço porque era mais caro e aquilo é durante 3, 4 dias? Então, eles estão usando o gatilho da escassez e nós devemos fazer o mesmo. Como que se faz isso no consultório? Você vai criar promoções, por exemplo, de uma profilaxia com um clareamento e você vai, por tempo determinado, fazer um preço melhor e vai informar todos os seus pacientes. Então, eles vão voltar, porque como é por tempo determinado, eles não vão querer ficar fora dessa promoção, porque eles sabem o valor de cada centavo do dinheiro deles, sabem o valor do seu trabalho e entendem que isso é um momento especial na sua clínica. Quarto gatilho, carisma. Use muito carisma quando você for tratar do paciente, quando você for conversar com ele. A gente tem que ter sempre em mente que aquele paciente que está ali do outro lado, ele precisa ser tratado como ser humano, com amor, com carinho.
E muitas vezes a gente mantém uma certa distância e esquece desse lado. Se concentra na venda, esquece, mas isso faz parte da venda. Quando ele vê que você trata ele com carinho, com o melhor que você pode, ele confia em você e fecha também muitas vezes o plano por esse detalhe. E o quinto e último gatilho mental é a urgência. Muitas vezes o paciente pergunta: doutora, é urgente? E nós muitas vezes falamos: não, dá para esperar. Crie o senso de urgência. Fale para ele: é importante que você volte em 4 meses, em 6 meses. Depois disso, você pode vir a ter problemas. E o paciente vai ficar com isso na mente dele e não vai querer ter esses problemas. E é uma forma de fato, a gente estar com ele perto de nós, cuidando dele, tendo ele na nossa clínica e fazendo de fato o melhor para ele. Porque se você não criar esse senso de urgência, muitas vezes ele vai levando com a barriga e aparece depois de 3 anos, e aí aparece com um grande problema que na hora, se bem tratado, se avisado sobre essa urgência, mesmo que a gente estivesse utilizando um gatilho mental, poderia ter feito diferença e poderia ser muito mais simples. Bom, se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no meu canal para que você possa receber os próximos vídeos. Deixe uma mensagem, partilhe. Eu estarei esperando você no próximo vídeo. Um beijo grande, fique com Deus e até lá!